Olá, eu sou o professor Ricardo, professor de História, e hoje nós vamos falar um pouquinho da história do café, do seu ciclo aqui no Brasil e de como nós podemos reconhecer um bom café nas prateleiras dos supermercados. Vamos lá? Vamos então dar início à nossa aula de História. E hoje, basicamente, nós vamos falar um pouquinho do café, esse pretinho que é tão amado no Brasil, né, em todo o nosso território. O café, ele tem sua origem no nordeste da África, provavelmente na região da Etiópia, e de lá, provavelmente, ele se difundiu por todo o Oriente. Provavelmente, lá pelo século XVII, os genoveses levaram esse produto para a Europa e se difundiu como um consumo bastante interessante no mercado daquele continente. Provavelmente foram os franceses que trouxeram esse produto para a América do Sul. O café era produzido basicamente na região da Guiana Francesa e de lá provavelmente esse produto entrou em território nacional. Muito provavelmente, um senhor chamado Francisco Palheta, no finalzinho do século XVIII, trouxe esse produto para a região, do Rio de Janeiro e ali começou o cultivo, desse produto que se difundiu não só na região do Rio de Janeiro, mas também na região do Oeste Paulista. O café, ele se torna um dos principais ciclos econômicos da história do Brasil. Tão rico o Brasil vai se tornar em função desse produto, que a política nacional vai estar intimamente ligada à produção desse fruto, desse produto, ok? O café, ele possui uma quantidade enorme de variedades. Se você for aos supermercados, vocês podem encontrá-lo dos mais diversos teores, das mais diversas variedades. Eu tenho aqui alguns cafés que nós podemos encontrar nos supermercados. Basicamente, quais são os tipos de grãos de café que nós temos aqui no Brasil? Nós temos de duas qualidades. O mais conhecido, que é o grão robusta. Esse grão, ele é produzido em boa parte do Brasil, ele não precisa de altitude, ele não precisa de um clima ameno. Na verdade, ele gosta muito de um clima quente, então é o mais produzido e é o mais comum. Ele dá em qualquer lugar no Brasil por causa do nosso clima. E existe um outro tipo de café, um outro tipo de grão, que é o grão arábica. Esse precisa de uma altitude acima de 800 metros, de um clima mais ameno, e esse tem um tipo de sabor diferenciado, né? Nos supermercados, a gente vai encontrar qual tipo de café? Depende. Nós temos variedades, nós temos uma grande variedade. Por exemplo, se você for ao supermercado e você se deparar com um café extra forte, o café extra forte e o café tradicional basicamente são o mesmo café. Esses cafés, tanto extra forte como tradicional, segundo a ABIC, Associação Brasileira de Café, esses cafés, eles podem ter até 20% do seu café defeituoso. Seria o básico de café que um consumidor poderia ter em sua mesa. Abaixo disso é adubo. Então é um café de qualidade inferior, né? Por exemplo, o extra forte, ele tem quantidades inferiores, aliás, uma quantidade de grãos defeituosos, de impurezas, a ponto de ter que ser torrado em grande quantidade. Então, isso aqui é um tipo de café que é carbonizado, por isso que ele é preto, né? Às vezes, se você consumi-lo, por exemplo, em grande quantidade, ele pode dar azia, pode dar problemas no estômago. É um café bastante inferior. Tanto é que, por exemplo, quem costuma tomar café sem açúcar vai ter muita dificuldade em consumir esse tipo de café aqui. O tradicional,
ele é um tipo de café assim mais amarronzado, né? Ele tem o mesmo grau de impureza, a mesma quantidade de grãos defeituosos que o café extra forte, tá? Depois desse tipo de café, extra forte e o tradicional, nós vamos nos deparar com... aqui nós temos mais um, né? Essas marcas de café, elas foram compradas de forma aleatória, só para a gente dar um exemplo, né? Nós temos o café superior. O café superior, né, ele possui 10% de grãos defeituosos. Então, vocês podem perceber que ele passou por um processo de seleção. Ele está um pouco acima do café tradicional e do café extra forte. E depois do café superior, nós temos o café que é 100%, o café gourmet. Esse café, ele precisa ser 100% arábico, que é um tipo de café superior. Ele precisa ser 100%, não pode ter mistura, como os outros têm, e ele precisa ter 100% dos seus grãos sem defeito. Então, é um café de qualidade superior, é um café selecionado, é um café que passou por um processo de seleção desde a sua produção, desde a sua colheita, até o processo de torra. A torra não é demorada e também é o café mais caro. Nós temos outros tipos de café, né? O café superior, o café especial e o café extraordinário, que é difícil a gente encontrar hoje nos supermercados porque eles são cafés selecionados e muito caros. Também é muito difícil também para que os brasileiros possam comprar em função do seu preço, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, grãos de cafés torrados. Esse café foi torrado. Vocês podem perceber que é um tipo de café do tipo robusta, que é fácil de encontrar, né? Passou por um processo de torra profunda, uma torrificação um pouquinho mais intensa, né? E é um tipo de café que também é fácil de você encontrar, por exemplo, nesses comércios, né? Na Casa do Comércio, encontrar em feiras, né? Então, o café, para nós brasileiros, ele representa não só um pouco da nossa história, mas também representa uma expressão do nosso cotidiano. Conhecer o nosso café, saber que tipo de café que você está comprando, é uma maneira também de você preservar a sua saúde e beber de um líquido que esteve diretamente ligado à nossa história, à nossa economia, principalmente no período do Império até a primeira fase da República no Brasil. Ok? Bom, nesse momento, então, dentro desse projeto do café, nós dividimos a sala do 8º ano em grupos e cada grupo vai ter a chance de produzir o seu café. Eles vão ter a chance de fazer o café. Como é um produto que está diretamente ligado às nossas casas, é interessante que cada um dos grupos possa fazer o café da melhor forma possível. Isso aqui vai valer nota, é uma disputa entre grupos. A gente selecionou alguns professores para fazer o experimento do café e o grupo que vencer vai ter uma bonificação em termos de nota. Vamos lá? Feita a seleção do café, agora os nossos alunos eles vão fazer o próprio café. Como vocês escolheram um determinado tipo de café, você pode utilizar o açúcar ou não. Um detalhe, se você escolheu o café tradicional ou extra forte, você vai precisar de açúcar. Então, por exemplo, o extra forte precisa de uma quantidade maior de açúcar porque ele é mais intenso, ele é mais forte. O aroma é muito mais intenso. E a mesma coisa o tradicional. Então, o café varia de acordo com o número de colheres que você for utilizar e também a quentura da água, a temperatura da água. Então, o café varia muito em função disso também, ok? Bom, nós temos então aqui o material que vocês vão usar.
O café, o açúcar, tem o bule. Então, quantas colheres de café vocês podem utilizar? De 3 a 4 colheres, dependendo do tipo de intensidade de café que vocês queiram, né? Então, pode abrir aí esse recipiente de café, coloque lá 4 colheres. Vai lá, Yasmin, coloque para nós lá 4 colheres. Você pode ver que a cor do café dá para ter uma ideia da qualidade. Existem muitos cafés, especialmente aqueles que não têm selo, que trazem certas impurezas. Não é apenas café, mas também tem milho, tem outros tipos, né, de produtos. Isso. Agora vocês podem colocar já dentro da... Isso, abre a garrafa térmica. Isso. Coloque lá. E aí vocês vão derramar a água quente. Alguém segura aqui embaixo, para não cair. Isso. E aí o café será coado. É importante que se mexa? Não é necessário. Você só precisa esperar para que o café seja coado. Em geral, em nossas casas, as nossas mães, as nossas avós, elas nos explicam, nos ensinam a forma correta de se fazer o café. E o café, ele varia muito de família para família. Tem famílias que gostam de um café mais intenso, tem gente que gosta de um café mais fraco. Isso varia de pessoa para pessoa também. Na última fase desse nosso projeto sobre o café, nós selecionamos alguns professores que irão experimentar o café feito por estes nossos alunos, por cada um dos grupos. Então, eles irão avaliar o café e irão dar uma nota. E ao final a gente dará o resultado do grupo vencedor, né, do melhor café nessa manhã nossa, ok? Nós já fizemos então a degustação do café, já fizemos a avaliação dos grupos. Eu gostaria de agradecer a cada um dos grupos, fizeram cafés muito bons, já foram avaliados, e eu gostaria de saudar cada um dos grupos com uma salva de palmas. Bem, então nós vimos na aula de hoje um pouquinho da história do café, um pouquinho do café no seu cotidiano, como nós podemos fazer o café, como os nossos alunos conheceram um pouquinho desse produto tão importante para a nossa economia. Então, eu gostaria mais uma vez de salientar a importância que o café tem na nossa cultura e dizer que o café não só faz parte do nosso cotidiano, como ele também é um elemento de comunhão, de partilha nas famílias brasileiras. Então, um pouquinho do café sempre pode estar presente nas relações entre os brasileiros. Esta aula
e as demais aulas vocês podem nos acompanhar no nosso canal no YouTube, TV REM Campo Grande. Obrigado.